Seguindo o roteiro que se tornou normal na vida do torcedor vascaíno, mais um final de semana, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro e mais uma derrota do Vasco. O Vasco hoje é derrotado pelo Mirassol, um jogo no qual mais uma vez a gente pode falar, claro, tem o mérito do Mirassol e tudo mais, não tô aqui querendo tirar o mérito do Mirassol, mas o Vasco ele consegue entregar com falhas técnicas individuais dos seus jogadores o resultado para o adversário. Esse era o típico jogo que se o Vasco tivesse um time que fosse bom tecnicamente, assim a gente pode dizer, um time que minimizasse os erros, que não cometesse muitos erros bobos em uma só partida, o Vasco teria saído vencedor hoje, porque o Vasco, digamos que num contexto geral, taticamente, foi melhor do que o Mirassol. Talvez o Vasco merecesse a vitória, se a gente pode falar, se não tivessem esses erros técnicos individuais. E a gente vai falar de um Vasco que fez um bom primeiro tempo, e que mais uma vez desperdiça a oportunidade de sair na frente do placar. É inadmissível hoje o que fez o Hugo Moura. Você vê o time do Vasco, marcação, pressão, encaixadinha, isso aí é treinamento, você treina, encaixa marcação, pressão, recupera essa bola já na área do adversário. O Hugo Moura perfila o corpo para bater, mas vê que ele tá meio que desajeitado, enquanto o Verratti consegue se deslocar, dá a opção para receber o passe. O Hugo Moura abaixa a cabeça e chuta uma bola assim, em cima do goleiro. Tinha um gol todo, ele conseguiu chutar aonde estava o goleiro Walter, e um chute ainda fraquinho. Uma linha de passe clara para o Verratti. E aí a tomada de decisão do jogador. Quando você tem um jogador mais qualificado tecnicamente, ou ele vai fazer o gol, chutando pro gol ele mesmo, ou ele vai preferir fazer o passe, que era a escolha certa no Verratti, que faria o gol ele sem goleiro. O Walter já não estava mais nem naquele lado ali do gol. Mas aí o Hugo Moura prefere fazer a finalização e comete o erro. Então, uma marcação-pressão encaixada do Vasco, dificultando a saída do Mirassol. O Vasco tendo a posse de bola, sendo o time mais dominante. É claro que esse time do Mirassol é muito traiçoeiro. E aí vem alguns problemas desse time do Vasco, que é perder duelos às vezes no meio de campo e ceder muito espaço para o adversário. E aí temos que falar mais uma vez sobre a zaga do Vasco. Bom, vamos lá. Puma Rodrigues fazendo um jogo muito ruim. Fez um gol, deu uma assistência, ok. Mas o Puma Rodrigues é um jogador que ele joga mole em campo, ele joga lento, ele joga em outro ritmo. Parece que o Puma às vezes se desliga da partida e consegue errar um domínio absurdo, consegue errar um passe absurdo e que muitas vezes gera contra-ataque para o adversário. E quando você pega um time que trabalha muito em transição rápida como esse Mirassol, que em 2, 3 toques já tá buscando ali ser agudo para buscar o gol, isso é uma coisa assim que talvez fique imperdoável. E aí o Vasco fez um bom primeiro tempo, o Mirassol teve uma oportunidade de gol, teve algumas finalizações, o Vasco teve essa grande chance aí do Hugo Moura, teve um chute do Ryan que também foi perigoso, o Tietê fazendo mais uma vez um bom primeiro tempo, fazendo um bom jogo no contexto geral, mais uma vez o Tietê, eu acho que ele é o jogador mais regular desse time do Vasco. Você tem o Felipe Coutinho correndo, tentando, se esforçando, mas ainda um Coutinho abaixo tecnicamente, cometendo erros que ele não comete, que ele não vinha cometendo antes da lesão, mas o Felipe Coutinho abaixo no jogo de hoje, mais uma vez. E aí você tem um Verratti, que é um jogador, fez o gol, ok, mas o Vasco muitas vezes joga com um jogador a menos nessa construção de jogo, de um jogador para ajudar na criação de jogadas e também de ser decisivo lá na área. O Verratti é um jogador que fora da área tem muita dificuldade técnica, com os pés ele tem muita dificuldade técnica. E outra coisa que o Verratti tem também é a dificuldade de dar bote e recuperar a bola em cima do zagueiro. Às vezes ele tá em cima do zagueiro, tá encaixado, mas o zagueiro sempre dribla o Verratti com uma certa facilidade. E aí ele corre atrás do zagueiro, ele se esforça, corre, mas não consegue recuperar a posse de bola. E isso às vezes fica chato também. Fica difícil. Hoje um jogo abaixo do Nuno, a gente vê um cansaço no Nuno Moreira, um jogador que não tá aguentando essa sequência de jogos. Você vê, é um jogador que tem qualidade técnica quando pega na bola, mas o cansaço fala mais alto em alguns momentos, tanto que hoje ele foi substituído ali antes da metade do segundo tempo no Moreira. Mas é um Vasco que novamente faz um bom primeiro tempo, cria oportunidades de gol, domina o seu adversário, chega no segundo tempo, falha individual. Primeiro do Puma, uma bola que o Vasco está todo no campo de ataque, ele erra um domínio absurdo que gera um lateral para o adversário, depois marcação mole do Puma, e aí vem a transição do Mirassol. A finalização, que até era difícil sim para o goleiro defender, mas qualquer goleiro de Série A de Campeonato Brasileiro tem a obrigação de defender um chute desse, por mais que a bola talvez tenha quicado um pouquinho antes, mas o Daniel Fuzato tem uma falha bizarra. E aí, beleza, a gente vai queimar o Daniel Fuzato agora, um goleiro que não presta para o Vasco, está muito tempo sem jogar, com ritmo de jogo, mas a questão é, o Vasco não tem tempo nesse Campeonato Brasileiro para contar com erros como foi o do Daniel Fuzato hoje. Uma falha bizarra, cara, uma falha assim bizarra, que compromete o andamento do Vasco na partida. E aí o time já fica enervado, começa a errar mais. O Diniz já tinha feito uma substituição no intervalo, colocado o Thiago Mendes para qualificar a posse de bola do Vasco, e aí toda a substituição acaba indo por ralo abaixo.
Porque o Vasco leva um gol numa falha bizarra. E aí, novamente, o Vasco tentando se organizar, tentando construir o seu jogo, o time postadinho no campo de ataque, o Maurício Lemos erra um passe básico e simples para o João Vitor. Ele consegue errar um passe que um jogador profissional de Série A de Campeonato Brasileiro não pode errar. E sabe qual é o problema? Não é que ele tá cometendo esse erro agora pela primeira vez, não é que o Daniel Fusato tá cometendo erro agora pela primeira vez, o João Vitor. Todo jogo, os zagueiros do Vasco, o sistema defensivo do Vasco falha de forma assim inacreditável. Que às vezes você até pensa, mano, esses caras estão jogando de sacanagem, não é possível, porque em outros times que eles passaram, eles não cometiam esse tanto de erros. Chega no Vasco, erra tudo que tenta. É um absurdo, o Maurício Lemos rapidamente é substituído, o Thiago Mendes vai jogar na zaga, você coloca o Jair no meio de campo, vai para uma exposição maior ainda, porque o resultado, você precisava desse resultado, o Vasco consegue fazer o seu primeiro gol, um cabeceio do Puma Rodrigues, aí algo que o Puma faz bem, que ele é um jogador que tem uma boa estatura, 1,83 m, ele é bom nesse jogo aéreo. Geralmente, ele com 1,83 m, ele vai subir contra laterais adversários que tem 1,75 m, 1,70 m, que é uma altura média ali de lateral aqui no Brasil. E aí o Puma sobe, faz o gol de cabeça, o Vasco ganha um ânimo na partida, 4 minutos depois o Vasco busca o empate, com mais uma jogada parecida, cruzamento do Lucas Piton, balançando do outro lado pro Puma, ele consegue ganhar a bola, faz o cruzamento na área pro Verratti, que faz o gol de empate do Vasco. Aí o detalhe desse gol do Vasco é muitos jogadores dentro da área, isso dificulta muito a marcação do adversário. O Vasco já tinha se lançado todo pro campo de ataque, você vai correr risco, você vai se expor, mas se der certo, tem uma chance muito grande de você ter uma grande oportunidade de gol e de fazer o gol. E aí quando o Vasco empata o jogo, o Vasco estava bem na partida, parecia até que o Vasco estava mais próximo do terceiro gol do que o time do Mirassol. Vem mais uma falha do time do Vasco, dessa vez novamente de Lucas Piton, que é um jogador que você já está cansado. O Piton dá uma assistência, dá uma pré-assistência, quase deu outra assistência, né, pro Verratti, que acabou tirando a bola do goleiro, como eu falei, estava muito próximo já do Vasco virar. A sensação é que se o Vasco não leva o gol ali, poderia ter virado realmente esse jogo. O time do Mirassol tinha sentido um pouco, vem as substituições do Mirassol, rapidamente o Mirassol consegue fazer o terceiro gol na partida. O Lucas Piton falha, né, perde no corpo pro Carlos Eduardo, se não me engano, o jogador do Mirassol. E aí o Vasco completamente exposto, você vê o movimento todo errado da zaga do Vasco. Eu nem vou culpar o Thiago Mendes, porque ele foi tentar fechar a linha de passe, só que aí o João Vitor marcando ninguém, os outros jogadores do Vasco marcando ninguém, e a jogada estava desenhada, né, que tava vendo assim pela TV, já viu que ele vai dar o passe lá embaixo, no ponto futuro. E aí o Puma também dormindo na marcação mais uma vez, vem um gol não da virada, né, o 3-2 do Mirassol. É inacreditável tudo que acontece com o Vasco, cara. É inacreditável, até quando a gente acha que o time vai surpreender, vai reagir, vai conseguir, quem sabe, virar o jogo. Claro, o empate já era muito ruim, mas às vezes é melhor você fazer um ponto do que você não fazer nada. E o Vasco perde novamente, chegando a 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. E sabe quem é o maior culpado? É o nosso presidente Pedrinho. Sabe por que o Pedrinho é o maior culpado? Porque ele escolheu contratar o Maurício Lemos, um zagueiro que estava encostado no Atlético Mineiro, pagando um salário altíssimo para o Maurício Lemos, quando ele poderia ter ido no mercado, ter buscado um zagueiro mais jovem, talvez com maior potencial. Em vez de você pagar um salário muito alto, paga um salário um pouquinho menor para um outro zagueiro, talvez promissor aqui do mercado sul-americano, porque eles ganham muito menos do que o jogador ganha aqui no Brasil, e arrumava a zaga do Vasco. Ele preferiu ter a insistência que está tendo até agora de não contratar zagueiro. Estamos aí no dia 2/8/2025, o Campeonato Brasileiro está rolando Copa do Brasil e o Vasco continua sem contratar zagueiro. A culpa é do Admar Lopes, a culpa é do Pedrinho, a culpa é do Felipe, a culpa é desses caras aí que comandam o Vasco. Não tem material humano, cara. E aí o Maurício Lemos vai jogar o próximo jogo já tudo pressionado. Sabe qual é a tendência? É que ele erre de novo e continue errando e vai comprometer o Vasco. A gente vai amargar mais um rebaixamento por sua culpa. Eu vim de 2 mandos de campo para ter o salário em dia. O que adianta ter salário em dia e o time cair para a Série B? Não, tá tudo certinho, tô mantendo o salário em dia do Vasco, beleza. Esportivamente, a gente vai cair para a Série B, a gente perdeu os primeiros a sol, cara. É isso que vocês querem pro Vasco novamente? Parece que é, cara, parece que é. Todo jogador que o Vasco vai contratar virou a novela. Assim, é um absurdo tudo que acontece no Vasco. O jogador vai chegar no Vasco, vai chegar lá pro dia 10, alguns jogadores, quem sabe, né? O cara vai demorar mais um mês para ele entrar em forma física, para entrar bem fisicamente, para depois ele poder jogar já no final do campeonato, quando já tiver tudo perdido. É uma cambada de gente incompetente dentro do Vasco. E aí quem critica, tá criticando por opção política. Eu quero saber de política, eu quero que vocês se danem, cara. Eu só quero o Vasco ganhando o jogo, é só isso que eu quero, é só isso que o torcedor quer. O Vasco ganhando o jogo. Claro, você não vai ganhar todos os jogos, você não tem um orçamento muito alto, mas olha o orçamento do Mirassol, de outros times que o Vasco perdeu. Olha o salário que tá em dia desses jogadores do Vasco, quanto eles ganham. Muitos aí na casa de R$1 milhão, outros próximos. E olha o desempenho dentro de campo. Isso é sacanagem com a cara de nós torcedores. Mais uma vez acontece.
Quanto tempo a gente já não comemora uma vitória, né, cara? Que sacanagem que estão fazendo com o Vasco da Gama. Que sim, vergonhice. Uma coisa certa é que era pro Vasco fazer um contrato de todo jogador. Uma cláusula. Se o cara parece que tá jogando descompromissado em campo, comete erros muito bizarros, justa causa. Não vou nem pagar multa rescisória. Tem que assinar o contrato dessa forma com esses caras. É só assim pra funcionar. Só jogam sob pressão. E agora nem sob pressão jogam. Tem que dar uma chacoalhada, irmão. Mudar muita gente daí. Muita gente. Hoje o Lloyd entrou no jogo. O Lloyd é um cara que visivelmente, psicologicamente, ele é um cara que não aguenta pressão. Porque, sabe, olha só. Ele entra bem contra o CSA, o Lloyd. E aí depois ele faz a partida muito ruim contra o Mirassol. Mas muito ruim, que ele não consegue driblar o jogador e ainda comete faltas bizarras. É um jogador que não... É assim, como é que tu vai jogar dessa maneira? E aí muita gente vai falar, mas o Vasco gastou um dinheirão no Lloyd. Não, o Vasco gastou 2 milhões de euros no Lloyd. Sabe o que é isso pro mercado hoje, no futebol brasileiro? Nada. 2 milhões, você pega aí os times assim, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, até alguns outros times aqui, Cruzeiro também, que tem um dinheiro bacana. Isso aí não é nada, cara. Isso não é nada. Esses times contratam jogadores de 15 milhões de euros, de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros. O Vasco parou no tempo. Pra gente competir é muito difícil. Mas o que a gente espera é, o Vasco gasta mais do que esses times aí de baixo. Pelo menos que a gente vença esses times. E nem isso acontece. A gente passa vergonha atrás de vergonha. E não pode nem cobrar, né? Os mocinhos são trabalhadores. Quem não é trabalhador é o torcedor, que parece. Que tem que sofrer todo final de semana. Eles são trabalhadores. A gente não somos, não. Ninguém trabalha. É isso. Só eles. Grande trabalho que eles estão fazendo, fudendo a nossa vida. E aí, cara, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Já virou normal. Já virou normal, infelizmente. Esses caras não representam a torcida não, cara. Pior que o torcedor ainda vai, né? Ainda apoia. É muita sacanagem com a cara do torcedor tudo que vem acontecendo no Vasco ultimamente. Tudo bem, esse árbitro daí é um lixo, né, cara? Esse Wilton Pereira Sampaio. É isso que a gente pode falar de um árbitro desses. Mas o time do Vasco não se ajuda, né? Olha o que faz o Hugo Moura nesse lance. Assim, é inacreditável. Olha o Verratti completamente livre, já sem goleiro lá. Era só você fazer o passe um pouquinho mais forte pra chegar no Verratti e fazer o gol. Olha só, ele se desmarca bem, recebe o passe e faz o gol. É inacreditável. É o que eu falo. Até o que funciona no Vasco dá errado. Até quando algo dá certo, no final dá errado. Ai, meu Deus do céu, cara. Realmente, é um sofrimento sem fim. Todo final de semana e todo meio de semana. Nem pro time ganhar um jogo só, sabe, pra dar um pouco de alegria pro torcedor. Eu fico me perguntando como é que esses caras colocam a cabeça no travesseiro, porque eu não conseguiria, sinceramente. Eu não conseguiria. Talvez é porque eu amo o clube. Eles não, eles sabem que daqui a pouco, próxima temporada, muda de time. Vida que segue, ganharam o dinheirinho deles ali, né? O dinheirão, jogando no Vasco. É inacreditável, cara. Tudo que acontece com o Vasco é... Tem coisas que só realmente acontecem com o Vasco da Gama. Coisas que só acontecem com o Vasco. Tentativa de finalização do Ryan, defesa do goleiro Walter. Como eu falei, o torcedor até vai, né? Até tenta apoiar o time. E aí muita gente vai comentar que o Vasco melhorou o desempenho em campo, mas melhorou, mas não importa, né, cara? Você melhorar o desempenho em campo se você não consegue vencer os jogos. Não consegue vencer nenhum jogo. O Vasco tem oportunidades, o Vasco cria. Consegue se impor pra cima do seu adversário em vários momentos. Mas é só você apertar um pouquinho que esse time frouxo entrega. Você não precisa nem apertar muito. Às vezes nem aperta, esse time frouxo entrega. Olha o toquezinho fraco do Felipe Coutinho. Cara, tem que comer feijão, né? Porque, pelo amor de Deus, tá sem força pra tocar na bola. Tá jogando achando que o Vasco tá na liderança do Campeonato Brasileiro. Despretensioso, dane-se. O que acontecer, né? Eles não se importam, né? Quem se importa é o torcedor no final das contas. Olha o time do Mirassol, com todo respeito aos atletas do Mirassol, que correram, que se esforçaram, fizeram o seu melhor. Mas olha o time do Mirassol, olha o elenco do Mirassol, cara. Isso aí era pra vocês pegarem, depois analisar a vergonha que vocês passam perdendo por um elenco como é o do Mirassol, da qualidade técnica completamente duvidosa dos atletas. Pra vocês perderem pra esse elenco do Mirassol, vocês têm que se perguntar realmente, cara, é sério isso? Ai, ai. Falta aí em cima do Felipe Coutinho
É uma tortura pro torcedor do Vasco, é isso que tem se tornado os jogos do Vasco. Mas a gente apoia, né? A gente assiste, a gente vai lá, assina sócio torcedor, tenta fazer algo positivo, a tentativa de finalização do Felipe Coutinho. É isso, o Vasco recupera a bola na pressão, tem a finalização, tem a chance de marcar o gol, é perigoso, ameaça, né? Faz o goleiro adversário fazer defesas importantes. Na primeira bola que vai no gol do Vasco é gol. É inacreditável. Gol anulado do Mirassol, bem anulado, porque o jogador do Mirassol estava impedido, participa da jogada, né? A bola bate nele, depois até atrapalha o Daniel Fusato, o Edson Carioca. Olha aí, estava impedido, né? Já era um aviso pro Vasco, essa transição rápida do Mirassol. E aí, o buraco na entrada da área, isso aqui é tradicional do Vasco, esse buraco na entrada da área do Vasco. Mas é uma falha absurda do goleiro, né? Um goleiro de Série A de Campeonato Brasileiro, não importa, pode estar 2 anos sem jogar, 5 anos sem jogar, o cara não pode ter uma falha dessas. A bola até realmente quica antes, isso pode até dificultar o goleiro, que na verdade ela quica em cima dele, mas ele tem que afastar essa bola de qualquer maneira, cara. Tem que ir com a mão firme, ele vai com a mão aberta, leva realmente um frango. É o famoso goleiro mão de alface. E aí depois o time do Mirassol percebeu e tentou ficar finalizando. Olha esse gol que faz o Mirassol, faz linha de passe dentro da área do Vasco, cara. Depois da falha desse cara aqui, Maurício Lemos. Os caras fazem linha de passe dentro da área do Vasco. É inacreditável tudo que acontece com o Vasco. E depois disso tudo, o torcedor já tava, sabe, desanimado, aceitando a derrota. O Vasco dá uma nova esperança pro seu torcedor, porque o Vasco vai empatar ainda o jogo. O Vasco vai dar uma esperança pro seu torcedor. Depois de tantas falhas individuais, depois de... Cara, os zagueiros do Vasco, eles ficam olhando, né? Parece que é tão fácil você fazer gol no Vasco. É tão fácil, parece que o Vasco tem até a vontade de fazer gol contra. É inacreditável. Vai o Puma, diminui. Cabeceio do Puma, é mérito dele. Tem essa imposição realmente no jogo aéreo. Puma é uma coisa que o Vasco ganha, né, com o Puma em relação ao Paulo Henrique. Eu sempre falo pra vocês da imposição dele no jogo aéreo, mas perde em tudo. No todo o resto, no contexto final, o Vasco perde. Ganha na posição do jogo aéreo. Cruzamento do Piton, achou o Puma. O Vasco rapidamente vai reagir 4 minutos. O torcedor vai pensar, pô, agora a gente vai virar. Esse lance aí que o João Vitor disputa no corpo, né? E por incrível que pareça, hoje o menos pior da zaga do Vasco foi o João Vitor. Por incrível que pareça, hein? O João Vitor foi o menos pior, foi o que fez menos lambança no jogo de hoje. E aí, claro, se o João Vitor tá jogando relativamente bem, Maurício Lemos fala, não, calma aí, deixa eu atrapalhar. E aí o Vasco empata com o gol do Verratti novamente, cruzamento do Piton, segundo pau, Puma ganha a jogada, dá no Verratti, o Vasco empata, né? É o ânimo que o time precisa, é a confiança que o time precisa. Tem jogo. O juiz tentou anular o gol de todas as maneiras possíveis, o Wilton Pereira Sampaio. Juiz de qualidade muito duvidosa, né? Juiz que apita de acordo com a camisa do time. De acordo com a camisa do time, aí já seria gol na hora. É gol. Agora pro Vasco, não. Tem que tentar achar o erro. E tem essa chance com o Verratti. Eu pensei, cara, agora a gente virou o jogo. O Verratti perde o gol. O cabeceio tira muito do goleiro. É inacreditável. O Vasco cria, como eu falei, o Vasco cria, gera oportunidade de gol, mas no final das contas acontece sempre o mesmo roteiro. Olha isso. Essa chance aí, na verdade, esse cabeceio aí é um cabeceio que geralmente o Verratti faz. O goleiro saiu mal. O Vasco tem a chance também aqui com o Ryan. E aí na primeira bola, olha a marcação da defesa do Vasco. Olha isso. Assim, é inacreditável. É clara a leitura nas costas do Puma. É muito clara essa leitura. Claro, surgiu de um erro do Piton. Mas é muito claro isso daqui acontece. Aí o Vasco leva o gol. E acaba o jogo. É bizarro, cara. É bizarro, realmente. É muito frustrante pro torcedor. Mas é isso. Eu não sei mais o que dizer. Não sei mais o que dizer. Comenta embaixo de você. O que você faria a partir de agora aí? O que você faria pra tentar melhorar o Vasco? O único jeito seria contratar jogadores decentes. Mas sem dinheiro. Fui.